Bom dia, gente. Tudo bem aí com vocês? Hoje eu resolvi fazer um vídeo especial para vocês, que vem de muito lá de dentro, sabe? E que nada agradável por vezes. E como é que eu vou resumir isso? Porque eu também não quero que o vídeo fique muito longo, porque vem muito releixo por aí. Eu quero falar para vocês por que é que eu saí da Suécia. Falei para vocês que eu morei na Suécia e na Finlândia. Só tô dando uma refrescada aí, se alguém chegou novo, tá? 4 anos na Finlândia, 10 anos na Suécia. Sendo que na Finlândia morei no litoral norte, enquanto que na Suécia morei na capital de Estocolmo. Olha, gente, eu vou dizer um negócio para vocês. Os países nórdicos, eles são para inglês ver, viu? Eu tô aqui na Inglaterra desde 2001. E quando eu falo para eles que meus filhos moram na Suécia e que eu vou lá todo ano, que meus filhos vêm visitar porque são suecos, não sei o quê. Ai, eles dizem: "Ai, que país maravilhoso. Ai, que país dos deuses". Eles não sabem nada. Agora, eu sei de uma coisa: a Suécia é especialista em vender o seu peixe muito bem, sabe? Em transmitir uma ideia de paraíso para o exterior, para quem não sabe, para quem não conhece. Eu andei com os brasileiros lá na Suécia. Vou contar para vocês uma anedota bem rapidinho que vai mais ou menos descrever a coisa. Sabe aquela do cara que era tão rico, mas tão rico, que ele não sabia o que fazer com o din-din dele. Ele teve uma ideia. Eu vou jogar esse din-din aí, que uma hora eu vou morrer. Então, eu vou querer pagar uma passagem para ir para o céu e vou querer pagar uma passagem para ir para o inferno. Tá? Isso aqui é uma piada, hein, gente? Não vai pegar o assunto no meio da coisa. Assim feito, ele foi para o céu primeiro. Chegou lá, viu um cara barbudo, não sei o quê, São Pedro abrindo as portas do céu. Daí ele viu um monte de anjinho tocando harpa, deitado assim nas nuvens. E ele olhava e falava assim: "Ah, mas isso aqui é muito chato, que lugar chato, cacete. Aqui eu não quero vir, não". Daí ele foi pro inferno. Bateu lá no portão, abre o capeta, o maior sorriso: "Vamos entrando, vamos entrando". Chegando lá, o cara viu maior festança no inferno, quentinho, entendeu? Quentinho, aquela brasa queimando, um monte de mulher bozuda pelada, música alta, entendeu? Muita maconha. Ele falou: "Ah, mas isso aqui eu gosto, é pra cá que eu vou querer vir quando eu morrer. Agora eu já sei, dinheiro bem investido. Agora eu tive lá, no céu e no inferno, sei para onde eu quero ir". Dito e feito, na hora de morrer, ele falou: "Eu quero ir para o inferno". Daí ele foi para o inferno, morto. Chegando lá, o capeta abre a porta. Não tinha música, não tinha mulher pelada, não tinha nada. O capeta vira para ele e fala: "Ó, pega essa pá aí, começa a jogar carvão lá no fogo, na caldeira. Vai, vai", cutucando ele com o garfo. O cara ficou todo assombrado, né, surpreso, falou: "Mas escuta, eu vim aqui outro dia
E não era, cadê as mulheres peladas? Cadê a festa? Não sei o quê, eu gostei tanto daqui. Daí o capeta falou: Ah, mas quando você veio como turista, né? Agora você veio para ficar. Essa piada, ela conta e descreve direitinho o que é você morar na Suécia. Ai, gente, eu não sei se é porque eu morei em Estocolmo e talvez tenha influenciado nisso. Eu acredito que sim. Mas vocês sabem o que é intolerância? Eu já comentei num vídeo passado que os suecos já estão recebendo uma imigração de refugiados, principalmente, há muito tempo, e que isso faz com que eles fiquem com uma visão um pouco negativa do estrangeiro, porque, como é um país socialista e eles são muito coletivos, para eles todo mundo é igual. Então, você é imigrante, ó, pum, você tá com aquele selo na testa. Você veio aqui para esculhambar com o meu país. Não importa se você tem profissão, se você está pagando os seus impostos, se você tem uma casa, você é estrangeiro, não serve, entendeu? Eu vi isso assim que eu cheguei lá. E aconteceram coisas assim, pelo amor de Deus, que eu não consigo nem descrever, tá? Mas é tudo meio na na moda dos petistas, entendeu? Eles agora estão meio de farol baixo, que estão passando por tempos muito difíceis politicamente, né? Moro puxou o tapete deles e eles continuam indo ladeira abaixo, né? Agora, vou falar uma coisa para vocês. Logo que eu cheguei, por exemplo, coloquei meus filhos na escolinha. Tinha que trabalhar, impostos muito altos. Meu marido, apesar de bom emprego, dizia que eu tinha que trabalhar, porque daí ele ia receber um pouco das taxas que ele pagava para o governo, ele recebia de volta através do meu salário. E toca procurar emprego, entendeu? Ou então algum curso pago pelo governo. Muita energia. Você encontra muitas paredes de tijolos na sua frente. E não foi fácil. Meu marido trabalhando, as crianças na escolinha, numa péssima escolinha, onde o pessoal, logicamente, sabia que eu estava sem trabalho, estava procurando trabalho ou então um curso, e sabendo que eu estava em casa, mas não sem fazer nada, né, gente? Estava ali, ó, na internet, mandando meus papéis, só recebendo não, 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 ou então indo para uma entrevista recebendo um não. Pois é. E eles sabendo que eu estava em casa, apesar de estarem lá, porque você paga a escolinha de acordo com a sua renda familiar, mas apesar de estar recebendo o din-din deles, eles ligavam para minha casa, eles tinham a coragem dizendo que eu tinha que pegar a criança mais cedo, entendeu? Porque eles estavam com muita criançada lá e eles não tinham gente suficiente para trabalhar. E eles não pediam com moderação, não, viu? Pediu estupidamente, te dando as ordens como se você tivesse mesmo a obrigação de fazer aquilo. Vocês já imaginaram um negócio desse acontecendo no Brasil ou não? É para isso o socialismo, gente. Você dá o dinheiro para eles, eles distribuem a renda e você é tratado como um asno, tá? Aconteceram também outras coisas lá, magoou muito e me fez sair de lá. Eu, como estrangeira,
como imigrante, como cabeça preta, que eles chamam os imigrantes, eu quis fazer um curso de repente, de secretária médica. Maldita a hora que eu fui colocar meus papéis lá, maldita hora. Eles não queriam que eu fizesse o curso, eles estavam procurando preencher as vagas com suecos somente. É verdade. E ao mesmo tempo que eu percebi aquilo, porque o curso estava para começar, não me chamavam, pedi meus papéis de volta, que eu ia querer fazer um outro curso, mas ficava fora do meu bairro. Queria fazer um curso para trabalhar em recursos humanos. Só que daí a escola do meu bairro tinha que passar a verba para o outro bairro. Ah, mas esse eles não queriam. Eles não sabiam se eles iam preencher o curso. Me fizeram esperar, meus filhos, até 2 dias antes. Antes de começar. Eles são fantásticos, né? E quando eu entrei no curso, só tinha sueca. Só mulher. Bom, só mulher quer ser secretária médica, né? Só tinha sueca. Não vou falar que a culpa era delas, inclusive um pessoal muito legal. E todas elas haviam sido chamadas assim que colocaram o formulário com os papéis. E eu lá tive que esperar. Eles me botaram na gaveta e falaram: bom, vamos ver se a gente vai precisar dela para preencher a vaga, para ter a verba dela. Apesar de que toda a lista de documentação que eles precisavam para eu poder fazer aquele curso, eu tinha entregado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você precisava ter diploma do colegial para fazer aquele curso. Metade do grupo das alunas suecas não tinham, tá? Elas tinham só o ginásio feito, mas estavam lá. Enquanto que eu não só tinha um colegial, mas como tinha um curso universitário. Eles me pediram sueco, a língua sueca, no nível colegial. Isso eu não tinha, apesar de falar o sueco fluente. Para conseguir aquele papel, gente, eu fiz um curso à distância de 3 meses. Sabe esses cursos à distância que você mesma que decide o ritmo de quão logo você faz o exame para conseguir o diploma? Pois é, eu falava tão bem o sueco e já escrevia que eu consegui em 3 meses. E apresentei o papel para eles. Mesmo assim, 2 dias antes. Fora a sacanagem da professora sueca, que você não podia fazer uma pergunta para ela, porque senão podia ser uma pergunta muito difícil e ela não podia ter a humildade de dizer que não sabia. Então, de repente, você não podia fazer muitas perguntas, você tinha que ficar lá sentada, ouvindo o que ela falava, anotando o que sabia, o que não entendia deixava passar, tá? Porque se você perguntasse, você estava incomodando. Sim, e eu cheguei a reclamar para a diretoria. Sabe qual foi a resposta que eu levei? Porque eu estava querendo aprender, como muitas outras do grupo. Você pode estar incomodando a professora com as suas perguntas. Você ouve isso lá. E se você diz o que você pensa, como eu disse,
Eles fazem aquela sacanagem das indiretas, entendeu? Me levantaram todos os jornais, os prontuários médicos, coisa que é extremamente proibitivo se fazer, porque é isso que você aprende, é uma das matérias nesse curso, é a confidencialidade médica. Apagavam o meu nome, trocavam um pouquinho as informações, mas 80% do prontuário era meu e colocavam na sala de aula como exemplo. Era o que a gente fazia, a gente estudava terminologia médica, a gente fazia, como é que fala? Ditado de prontuários médicos. Estava tudo lá, tudo meu, para me sacanear, entendeu? Não é fácil, não é fácil. Eles tentam realmente. Olha, seria uma comparação dos haters aí na internet. Só que não tão evidente de falar palavrão, de te xingar diretamente, ser tão agressivo e ficar inventando histórias sobre você, como estão fazendo com tantos aí que tem mais de 1 milhão de inscritos. Eles fazem de um modo assim indireto. Eu vou te contar. A gente costuma dizer, os brasileiros na Suécia que moram lá e já sabem do que eu estou falando, que a Suécia é para os fortes, meus amigos. Eu havia estado lá antes como turista. Achei lindo, um desbunde. Mas vai morar lá. Vai morar lá. Bom, para trabalho aqui na Inglaterra, certificado, diploma é o que eles olham menos, apesar de, lógico, ter um certo peso no seu currículo. Aqui é experiência profissional. Na Suécia é puramente diploma, diploma, diploma de escola. E não precisa ser nem de faculdade, mas diploma profissionalizante. E de escola sueca, porque é a treta que eles têm de dar emprego para os próprios professores, subsidiados, os cursos subsidiados pelo governo. É isso que eles fazem para se aproveitar da vulnerabilidade do imigrante na Suécia. Tá aí, gente, esse vídeo está ficando muito comprido, então eu vou parando por aqui. Miau para vocês e até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.